Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Já já iniciaremos nossa aula. Só vou guardar só mais um minutinho para ver se mais alguns alunos entram. Vamos lá. Para quem não me conhece, sou professora de português e redação. Meu nome é Nicole. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo chat ou ligar o microfone, ok? Eu só não quero conversas paralelas para a gente poder conseguir realizar toda a atividade, todo o conteúdo programado para a nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos dar início. Hoje, eu separei alguns exercícios relacionados a figuras de linguagem, que também é um conteúdo, como foi passado na aula passada, oração coordenada, oração subordinada. Figuras de linguagem, muitos alunos acabam tendo um pouquinho de dúvida por ser, né, por ter várias classificações, né? Então, hoje nós vamos, eu vou dar uma resumida no conteúdo para vocês, vou explicar, e aí nós vamos fazer vários exercícios, ok? Não precisa copiar, que eu vou colocar no grupo do WhatsApp, então é só prestar atenção e acompanhar aqui comigo, tá ok? Então, vamos lá. Eu coloquei uma explicação aqui para vocês, que é o seguinte: a figura de linguagem, ela tem uma finalidade artística, né? E o uso desse recurso, ele traz a construção de um efeito, né, de sentido. Então, esse procedimento, ele pode ser classificado de três formas: figuras de palavras, figuras de pensamentos e figuras de construção, tá ok? Ou de sintaxe, que é o mesmo nome, né? Mesmo significado. E aí, são três. Eu acredito que vocês já tenham estudado, para quem está desde o início no curso comigo também, eu já expliquei sobre esse assunto, mas vamos dar uma pincelada rápida. Isso aí, Marília. E aí, nós vamos fazer vários exercícios, tá bom? Só mesmo para vocês irem revisão desse conteúdo, para quem já estudou, tá bom? Então, olha só, existem as figuras de palavras. As figuras de palavras,
elas podem ser, né? Temos várias classificações. Desculpa. A primeira aqui é comparação. Pelo nome, a gente já entende que é o uso, né, de conectivo comparativo. Por exemplo, como, né? Como, tal qual, igual. Ó, minha irmã é bondosa como um anjo. Está comparando a irmã com o anjo, por isso que é uma figura de palavra, né, classificada como comparação, beleza? Existe a metáfora, que ela é uma comparação mais abreviada. Então, nesse caso, ela dispensa o conectivo que aparece na comparação, que é o uso do como. Não existe o uso desse conectivo, tá? Então, por exemplo, minha irmã é um anjo. Tá vendo que está comparando a irmã com o anjo sem o uso do como? Tá? Então, a diferença de comparação para metáfora é essa. A comparação, né, é feita de forma explícita, então a gente utiliza o conectivo. Já a metáfora não é utilizado o conectivo como, beleza? Metonímia. O que seria metonímia? É quando você utiliza uma palavra por outra, porque ela tem o sentido, né, a mesma relação de sentido, tá? Então, por exemplo, você já leu Camões? Né? Aqui, Camões é o autor. Então, quer dizer que seria a obra, né, de Camões. Mas aí a gente coloca assim, ó, você já leu Camões? Mas se refere, sim, à obra. Por exemplo, ele comeu 2 pratos. Não é que ele comeu o prato, ele comeu a comida, né? 2 pratos de comida, certo? Então, por isso se chama metonímia. Deixa eu ver um outro exemplo. Por exemplo, aqui, mascar um chiclete, né, que é uma marca, né? Por exemplo, mascar um Trident, né, fazer a barba com Gillette, né? Então, é a marca pelo produto. Né? Então, quando a gente utiliza, né, uma palavra para se referir ali a outra, tendo o mesmo sentido, é metonímia, tá bom? Existe a catacrese. O que seria isso? A catacrese seria, por exemplo, quando eu digo céu da boca. Céu da boca é o quê? Catacrese. Por quê? A gente utiliza, né, ó, uma metáfora tão usada que perdeu seu valor de figura, tornou-se cotidiana, não representando mais um desvio. Céu da boca, cabeça do prego, asa da xícara, dente de alho, pé da cadeira, tá? Então, aqui, né, isso ocorre, a gente utiliza a catacrese porque isso ocorre pela inexistência de palavras mais apropriadas, né? E aí, por exemplo, ferradura de prata, embarcar no avião, né? Quando a gente fala em embarcar no avião, né? Porque não tem outra palavra que indique, né, esse sentido de ir, né, entrar no avião, né? Fazer sabatina na sexta-feira, péssima caligrafia, ficou de quarentena 2 meses, fazer uma novena durante esta semana. Então, a catacrese é quando você utiliza uma palavra, né, para você se referir a uma outra que não existe, tá ok? Agora que eu vi a mensagem aqui. Rebeca, deu certo? Desculpa, eu não estava olhando o chat. Agora você está conseguindo ver? Então, beleza. Qualquer coisa me fala, tá? Desculpa aí, que eu não vi. Agora que eu fui olhar para o chat. Bora lá, então.
E aí, né, nós temos também a antonomásia. O que seria antonomásia? É uma espécie de apelido, né, que se confere aos seres, né? Por exemplo, leu a obra do poeta dos escravos. O rei do futebol fez mais de 1000 gols. Né? Está se referindo a quem? Ao craque Pelé, né? Sinestesia é a mistura de sentidos humanos. Por exemplo, tinha um olhar gelado. Tá vendo? Olhar gelado, tá? Figura de pensamento. A figura de pensamento pode ser antítese, que é ideias contrárias. Tinha na alma um herói e um covarde. Olha só, herói, covarde. Contrário, certo? Eufemismo é quando a gente utiliza uma palavra para amenizar alguma verdade triste, chocante ou desagradável. Por exemplo, ele foi desta para melhor, ele foi morar no reino dos céus, né? Para não falar de uma forma, né, uma forma desagradável, né? Nós tentamos amenizar aí, por isso se chama eufemismo, tá ok? Paradoxo é quando a gente utiliza duas ideias antagônicas, né? Elas se excluem mutuamente, mas que aparecem numa mesma frase. Por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Ou estou cego e vejo. Tá vendo que ideias opostas, tá? Hipérbole é um exagero. Por exemplo, estou morrendo de alegria, estou morrendo de fome, chorou um rio de lágrimas, né? Quando a gente faz aquele exagero proposital. A ironia, né, é uma forma intencional de dizer o contrário do que pensamos. Por exemplo, ele era fino e educado, comeu como um porco, né? Além de ser gentil, nem disse obrigado. Então, uma ironia, tá ok? Personificação, né, ou prosopopeia, é quando você utiliza, por exemplo, vida, né? Você dá vida aos seres inanimados, que não têm vida. Né? Por exemplo, características humanas aos animais, aos objetos. Por exemplo, a formiga disse que tinha de trabalhar a formiga disse que tinha de trabalhar a vida e ensinou-me a ser humilde. Tá vendo aí? Que ó, vida, humilde. Formiga, né? Disse que tinha que trabalhar, né? Então, por isso é personificação, tá ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Certeza? Então tá bom. Qualquer coisa fala aí, gente. E aí existe também a silepse. O que seria isso? A silepse é a concordância que se faz com uma ideia, né? E não com uma palavra. Por exemplo, existe a silepse de gênero. Gênero, vocês sabem que é masculino e feminino, né? Então, vossa santidade será homenageado. De pessoa, os brasileiros somos massacrados. De número, havia muita gente na rua, corriam desesperadamente. Então, aqui a silepse é a concordância que se faz com a ideia, tá bom? Apóstrofe é uma invocação, né, de ouvinte ou leitor, né, ele é conhecido também como vocativo. Então, apóstrofe, né, é conhecido como vocativo, quando você chama alguma coisa, por exemplo, ó Deus, mereço tanto sofrimento, tenha piedade, Senhor, de seus filhos, né? É essa invocação, tá? Gradação
é um aumento ou diminuição de alguma coisa. Por exemplo, a paixão crescia, amadurecia, vingava. Então, é quando você vai colocando, né, características ali de forma gradual, tá? Uma atrás da outra, seguindo ou aumentando ou diminuindo gradativamente o sentido. Existe a figura de construção, né? Quando nós falamos de repetições, existe a aliteração. A aliteração é repetição de fonemas idênticos ou semelhantes, tá? Fonema é o som. Então, é o som que faz, por exemplo, aqui nesse caso, ó, boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Tá vendo que todas as palavras ali começam com B? Né? Então, é essa repetição de fonemas, tá? Polissíndeto, poli são vários, né? Então, é repetição de várias conjunções, tá? Poli, vários, síndeto, conjunções. Então, ó, não sorriu, nem ficou feliz, nem quis me ver, nem se importou com a partida, e resmunga, e chora, e grita, e pula, e berra. Tá vendo aqui que foi usado o não, o nem, né? Toda hora. E na segunda, o e resmunga, e chora, e grita, e pula. O e é uma conjunção, né? Que nós já estudamos que é uma conjunção aditiva, porque está adicionando ideias, certo? Então, por isso, polissíndeto, tá bom? Repetição é repetição de palavras, com o intuito de exprimir uma ideia, né, de intensificação. Por exemplo, aquela noite era linda, linda, linda. Tá vendo? Quando você repete para intensificar a ideia. Enquanto tudo isso acontecia, a garota crescia, ó, essa repetição. Anáfora. A anáfora é a repetição de palavras, tá? Porém, no início de frases ou versos. Então, a anáfora é a repetição de palavras no início, tá ok? Então, ó, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Então, ó, eu, sempre no início da frase ou verso, tá bom? E pleonasmo é repetição da mesma ideia com o objetivo de realce, de realçar aquela ideia. Né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Né? Então, aqui é repetir a mesma ideia com o objetivo de realçar, né, aquele sentido ali que ele quer provocar. Existe também aqui as inversões, né? O hipérbato. Hipérbato é a alteração da ordem direta dos termos. Lembra que eu já expliquei que ordem direta é sujeito, verbo e complemento? Ordem indireta, né, é o contrário, quando você não escreve nessa ordem. Então, o hipérbato é a alteração da ordem direta dos termos. Então, ó, aquela pessoa nunca mais quero ver. Da casa saíram as crianças, da igreja estava ele na frente. Então, aqui, ó, aquela pessoa nunca mais quero ver. O certo da ordem direta seria nunca mais quero ver aquela pessoa. Ou as crianças saíram da casa, né? Ó, ele estava na frente da igreja. Isso seria a ordem direta. O hipérbato é quando a gente inverte essa ordem direta, tá bom? Síntese. Essa daqui não é muito utilizada, não, tá? Mas só coloquei a termo de vocês conseguirem entender também. A síntese é inversão muito violenta na ordem natural dos termos, né? E aí a compreensão ela vai ser prejudicada, tá? Ó, por exemplo, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Tá vendo que mudou a ordem totalmente?
né, e ficou terrível para ser compreendido, então isso se chama síntese, tá? Mas não é muito cobrada, não, tá bom? Anacoluto é quando você quebra a estrutura normal da frase a fim de introduzir uma nova palavra, sem ligação sintática com as demais. Por exemplo, minha vida, tudo sem importância. Eu, eles diziam que a culpa era minha. Tá vendo? Eu e eles diziam que a culpa era minha. Então, aqui é a quebra da estrutura normal da frase, tá? O assíndeto é quando a gente retira, né, a ausência da conjunção entre as palavras, né, ou orações. Por exemplo, nunca tivemos glória, amores, dinheiro, perdão. Tá vendo aqui que não foi utilizado o e, foi utilizado a vírgula? Então, assíndeto é quando não tem conjunção, tá bom? Elipse é a omissão de palavra ou expressão que pode ser subentendida. Você consegue saber sem ela estar escrita ali. Por exemplo, requer-se seja intimado. Toda a cidade parada por causa do calor, né? Então, aqui, a elipse é essa omissão da palavra ou expressão que pode ser subentendida, você pode entender, tá? Iseugma é um tipo também de elipse, tá? Por exemplo, na terra dele só havia mato, na minha, só prédios. Tá vendo que ela retirou na terra, na segunda parte? Ó, na terra dele só havia mato, na minha terra, só prédios. Então, ela retirou porque você consegue entender, né? Porque já aparece escrito anteriormente, tá bom? E aí, nós vamos realizar algumas questões, tá bom? Começando aqui por essa, vamos lá. A catacrese figura de linguagem que se observa, né, na frase: montou o cavalo no burro bravo. Então, catacrese, ela aparece aqui nessa frase: montou o cavalo no burro bravo. Então, qual dessas alternativas aqui aparece a catacrese? Letra A. Os tempos mudaram no devagar, depressa do tempo. B. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. C. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. D. Apressadamente todos embarcaram no trem. E. Amanheceu, a luz tem cheiro. Então, tentem me responder aí, por favor. Qual que vocês acham aí que dá uma ideia de catacrese? Lembrando que é catacrese. A catacrese seria o quê? Por exemplo, é quando você usa uma palavra imprópria para designar, né, um outro conceito. Por exemplo, braço do sofá, pé da página, céu da boca, pele do tomate, cabeça do prego, batata da perna, tá? Maçã do rosto, beleza? Embarcar no avião. Então, aqui, montou o cavalo no burro bravo. Qual delas tem a mesma característica aí de catacrese? Façam aí e me digam aí o que vocês acham.
Letra D. Por que letra D? Embarcar vem de embarcação. Embarcação é um barco, não um trem. Trem ferrovia. Exatamente. Muito bem. Como não tem uma palavra específica para dizer né, que embarcaram no trem, então a gente utiliza essa palavra, embarcaram, né, para se referir, né, no trem, no navio, no avião, né? Porque não tem uma outra palavra específica para isso, tá bom? Então, letra D. Beleza? Alguma dúvida? Entenderam? Sim, posso passar? Então, beleza. 2. Quem pode ler para mim aí esse textinho aí? Alguém? Se quiser eu leio. Você lê então, Vitória? Eu leio. Beleza. Pode começar? Pode começar. Não há morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas. Pode determinar a supressão de duas formas. Pode determinar a supressão de uma delas. Mas, rigorosamente, não há morte. Há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. E a destruição não atinge um princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, e assim adquirir forças para transpor a montanha e ir à outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se o suficiente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Muito obrigada, Vitória. E aí, gente, olha só. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela em que o uso da vírgula marca a supressão. Quer dizer que foi utilizado a vírgula para evitar, para não ser utilizada as conjunções, né? Nesse caso aqui, ligando ao verbo. Então, olha só, letra A. Ao vencido, ódio ou paixão. Ao vencedor, as batatas. B. A paz, nesse caso, é a destruição. C. Daí a alegria da vitória, os hinos, as aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. D. Mas rigorosamente não há morte. E. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se. E aí? A gente já pode descartar a letra A, porque já tem conjunção. Pode? Por que que pode? Tem conjunção? Olha só. O uso da vírgula, ela marca a supressão, a elipse do verbo, né? Então, aqui, A, ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Tá?
B, a paz, nesse caso, é a destruição. Não. C, daí a alegria da vitória, os hinos, as aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Não tem nada, né? Não tem supressão aqui. D, mais rigorosamente não a morte. Também não. E, se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se. Também não seria a letra E. A única aí seria a letra A, porque olha só, ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então, aqui, tá vendo que ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então, aqui, ó, se você ler no texto, vamos lá, vamos achar essa parte aqui. Só um minuto. Peraí que eu estou tentando encontrar aqui. Aqui. No final aqui, olha só. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então, por isso, ele está utilizando aqui a vírgula, né, para fazer essa supressão do verbo, para tirar o verbo, né? Então, ele está usando a vírgula ali porque ele quis retirar o verbo para não repetir ele várias vezes, tá bom? Então, aqui, letra A. Então, número 2, letra A. Número 3. A número 3, Pedro, você pode ler? Eu? Aham. Sim. Então, vai lá. Tenho frases de andar escondida, fases de vir para a rua, perdição da minha vida. Tenho fases que vão e vêm no secreto calendário, que é um astrólogo arbitrário que inventou para meu uso, e roda a melancia, seu interminável fuso. Não encontro com ninguém. Tenho fases como a lua, no dia de alguém ser meu. Não é dia de ser sua. E quando chega esse dia, outro desapareceu. Beleza. Então, olha só. Aqui, né, diz o seguinte: indique a alternativa que não, ó, tem que ler direitinho aqui, ó, que não contém a mesma figura de linguagem presente nesse verso do poema. Então, olha só. Indique a alternativa que não contém a mesma figura de linguagens, tá? Então, letra A. A tristeza é um barco imenso perdido no oceano. B. O meu olhar é nítido como um girassol. C. Meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja. D. A casa dela é escura como a noite. E. Ele é lerdo como uma lesma. E aí? Letra E, gente? Letra E tem uma comparação. Tem comparação nesse texto? Tem comparação. Não. Não é comparação. Tem metáfora? Tem uma
metáfora sem uso do como? Isso aí, Lohan, tem? Então, se tem metáfora, qual é a alternativa? Qual delas não tem essa comparação, o uso do como? Letra A. Muito bem, Lohan. Então, vocês precisam prestar atenção nisso. Porque, olha só, a letra E tem o como. Letra D também. A letra C também tem. A letra B também tem o uso do como. Né? A letra A tristeza é um barco imenso perdido no oceano. Está fazendo o quê? Uma metáfora. Certo? E aqui no texto, ó, diz assim, ó, tenho fases de andar escondida, fases de vir para a rua, perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e que vêm no secreto calendário, que um astrólogo arbitrário inventou para o meu uso. E roda a melancolia, seu interminável fuso. Não encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, outro desapareceu. Então, aqui, ó, o único que não contém a mesma figura de linguagem, que é o uso do como, é a letra A. Então, bora lá. 4. Nos enunciados abaixo, a palavra destacada não tem sentido conotativo. Lembra que eu expliquei a vocês já que existe conotativo e denotativo. Conotativo, né, tem o sentido de que uma coisa não é real. Denotativo é de verdade. E aí, vamos lá. Olha só. Letra A. A comissão técnica está dissolvida. Do goleiro ao ponta esquerda. B. O melhor tenista brasileiro perde o jogo, a cabeça e o prestígio. Em Roland Garros. C. Sob a mira da justiça, os sorteios via 0900 engordam caixa das principais emissoras. D. Indispensável à boa forma, o exercício físico detona músculos e ossos se mal praticado. E. Alta nos juros atropela sonhos da classe média. E aí? 4. Qual seria a alternativa? Aqui não tem sentido conotativo. É que tem sentido real? Isso aí. Alguém? Acho que é a letra A. Letra A? Não é letra A. Letra D. Letra D. Muito bem. Por que é letra D? Olha só. Indispensável à boa forma, o exercício físico detona músculos e ossos se mal praticado. A única aí que não tem sido sentido conotativo seria a letra D, porque se você fizer algum exercício errado, sim, vai ser, né, prejudicial à sua saúde também, né? Mas é indispensável a boa forma, o exercício físico. Então, letra D, tá bom? 5. Indique qual resposta não possui coerência. Letra A. Em tinha 5 bocas para alimentar, indica-se a parte pelo todo. B. Em dê-me 2 maços,
Pede-se o continente maço pelo conteúdo cigarro. C. Incomprei um Portinari a uma troca do autor pela obra. D. O homem ficou sem teto indica a causa pela consequência. Em tomava um porto, tem-se o lugar pelo produto. E aí? Gente, não é. Não é, não, não. Não é letra A, nem letra B. Nem C. Então só pode ser a letra D. Sim, por quê? Olha só. Qual resposta não possui coerência? Coerência, né? Vocês sabem a diferença entre coesão e coerência? Uma é que coerência é sentido direto. Coerência é com relação ao contexto, tá? E coesão é essa ligação, né? Essa referência a um termo, né? Usado, por exemplo, como os conectivos, as articulações gramaticais. Já a coerência é o sentido, tá? Então, olha só. Vamos lá. Nesse caso, na número 5 aqui, é letra D. Porque, um homem ficou sem teto. Causa e consequência. Tem a causa dele ter ficado sem teto nessa frase? Tem nem causa. Então, por isso aí. Professora, Então, por isso que não. Oi. a pergunta é como que ele ficou sem teto? Então, não dá para saber. Né? Necessita de mais alguma coisa para a gente, né, entender isso aqui. Por que ele ficou sem teto? Né? Então, não é uma causa e consequência. Tá? Então, seria a letra D. 6. Na frase, em matemática, Maria é uma cobra. Identifica-se qual figura? Metáfora, metonímia, catacrese, antonomásia ou onomatopeia? Isso aí, letra A, é uma metáfora. Né? Quando não tem, utiliza, né, o conectivo como. Beleza? Então, essa foi mole, mole. 7. No trecho, dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A figura de linguagem presente é metáfora, hipérbole, hipérbato, anáfora ou antítese? E aí? Professora, Oi. se a primeira foi, se a número 6 foi a letra A, provavelmente a próxima é a letra B. Não é a letra B. Muito bem, Marília. Isso aí, Verônica. Letra E. Por quê? Olha só, mínimo e máximo. Tá vendo que são palavras contrárias? Né? Então, seria sim uma antítese. Ideias contrárias. Perfeito. Então, vocês precisam olhar, né? Olha, você consegue identificar pelo sentido ali da frase, pela palavra, mínimo, máximo, né? É antítese, ideias contrárias, tá bom? 8. Na frase, o pessoal estão exagerando, me disse ontem um camelô. Encontramos a figura de linguagem chamada, letra A, silepse de pessoa, B, elipse, anacoluto, hipérbole ou silepse de número. E aí? Não é letra D e nem letra C, gente. Nem letra A.
Porque não é silépse de pessoa, porque não está se referindo ao tipo de pessoa ali, né? Se é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Sério que vocês vão chutar letra por letra? Eu vou de E. Letra E. Muito bem. Por quê, gente? Olha só. O pessoal estão exagerando. O pessoal está exagerando. Me disse ontem um camelô. Tá vendo aqui que ele colocou o pessoal e aí o verbo ele colocou no plural para indicar aquela quantidade, né, de pessoas ali. Então, por isso, esse sílabus de número. Que, ó, o pessoal estão exagerando. Né? O pessoal está exagerando. Né? Então, nesse caso aqui, é a sílabus de número, por conta que é singular, né? E aí ele misturou com o plural, tá bom? 9. Que figura de linguagem encontramos em Choram as Ondas? Catacrese, metonímia, hipérbole, prosopopeia ou metáfora? Questão número 9, né? Isso. Metáfora. Onda não chora. Não é metáfora. Ok. Catacrese também não é. Não é. Vamos por eliminação, então. Não é catacrese, não é metáfora. Prosopopeia, Uhum, não creio que seja. uhum. Não, Metonímia, peraí. Por que não? pera, eu acho que eu tô O confundindo. que, o que seria uma prosopopeia? Pois é, eu acho que eu tô confundindo prosopopeia com outra coisa. Deixa eu tentar lembrar o que a gente Então, olha só. rapidinho. Vamos lá. Não é letra E, ela já falou. Letra E não é metáfora. Mas olha só, a prosopopeia, né, é a mesma coisa que personificação. E aí é uma figura de linguagem que ela atribui característica humana a ser inanimado. Então a onda chora, Não, mas o humano chora. Então é então prosopopeia. exatamente, chora mais ondas. Olha só, chorar, né, é você colocar uma característica humana a um ser inanimado, né? A onda não chora. Então por isso aqui seria prosopopeia, tá bom? Deu para entender, gente? Aham. Sim? Beleza. 10. Na oração, ele trazia na cabeleira a neve dos anos. Temos qual figura de linguagem? Letra A, catacrese. B, metonímia. C, zeugma. D, hipérbole ou é metáfora? Eu acho que é metáfora, porque tá fazendo. A neve dos anos está fazendo referência ao cabelo grisalho, né? Seria? Metáfora não é metáfora. Porra, eu tô ruim de chute hoje, hein? Não é uma comparação aqui. Ué, não tem comparação? Tipo assim, ele trazia na cabeleira a neve dos anos. A neve dos anos tá fazendo referência a, ao cabelo grisalho que vem com a idade. Mas se você pensasse na metonímia, não seria? É. A metonímia seria o quê? Quando você substitui, né, uma palavra por outra, certo? Então pode ser muito mais metonímia do que É, metáfora, né? É metonímia, então. exatamente. É metonímia. Porque aqui, ó, ele trazia na cabeleira a neve dos anos, né? Então, quer dizer que ele era, né? Ele é velho, né? E aí ele já tem o quê? Cabelo branco.
Então, aqui, para não colocar ali cabelo branco e tudo mais, você substitui por uma outra palavra, mas dando aquele sentido. Quando você lê, você entende que seria por ele, né, por essa pessoa, por ele ter cabelo branco, por ser já mais velho, tá bom? 11. No verso, a poesia é uma luz e alma uma ave. Ocorrem, letra A, prosopopeia e pérbato. Eu botei a B, ficou embaixo aqui, tá, gente? Metonímia e antítese. C, hipérbole e eufemismo. D, pleonasmo e silepse. Ou E, metáfora e zeugma. E aí? Onze, letra E. Muito bem. Olha só, letra E. Por quê? Ó, a poesia é uma luz, né? A poesia é uma luz, metáfora, né? E alma, uma ave, né? O que seria a zeugma mesmo? Alguém saberia me dizer? É a mesma coisa que a elipse, certo? E aí você, quando você, por exemplo, omite, né, um termo mencionado anteriormente, né? Ó, a poesia é uma luz, e alma é uma ave, né? O E ali, ele foi, né, tirado. Então, aqui seria a letra E, beleza? Show? Agora, número 12. Em qual das opções há erro na identificação das figuras? Letra A. Um dia hei de ir embora. Adormecer no derradeiro sono. Eufemismo. B. A neblina roçando o chão cicia em prece. Prosopopeia. C. Já não são tão frequentes os passeios noturnos na violenta Rio de Janeiro. Silepse de número. D. E fria fluente, frouxa claridade, flutua. Aliteração. Letra E. Ó sonora audição colorida do aroma. Sinestesia. E aí? Letra C. Por que letra C? Letra C. Se fosse para ser Aham. silepse de número, seria já não são tão frequentes o passeio. Exatamente. Exatamente. Então, seria aí a letra C, silepse de número, porque ó, já não são tão frequentes os passeios noturnos na violenta Rio de Janeiro, né? Então, aqui a única que tem um erro, né, de identificação da figura nessa frase, é essa aqui, ó, silepse de número, tá? Então, aqui a letra C. Agora, 13. Na frase, ao pobre não lhe devo nada, encontramos um caso de, letra A, anacoluto, B, pleonasmo, C, elipse, D, zeugma, ou é solecismo. E aí? A ou é? Essa aí eu não sei, mas eu vou chutar. Ah, Se fosse para chutar, eu chutaria a letra A. não Errei. seria a letra A. Ok. Ó, ao pobre não lhe devo nada. Anacoluto, pleonasmo, elipse, zeugma, o solecismo. Olha só. Nessa daqui é o seguinte. Sim, seria, Verônica, a letra B. Por que a letra B?
que indica um pleonasmo mesmo? Quem saberia me dizer? E aí? Pleonasmo usa uma palavra em excesso para expressar uma mesma ideia, não é isso? Né? Então, aqui seria, ó, ao pobre não lhe devo nada, né? Aqui nesse caso, é quando você, né, utiliza, por exemplo, quando eu falo, me sorria um sorriso pontual. É uma ideia de quê? De pleonasmo, com efeito proposital, ó. Ao pobre não lhe devo nada. Então, aqui seria o estilo de, né, nesse caso, de pleonasmo, né? Por conta que você utiliza uma palavra que expressa, né, uma mesma ideia, uma frase. Pobre, nada, tá bom? Então, aqui seria o pleonasmo. Só para finalizar, por favor, número 14, o restante a gente corrige na última aula. Na frase, sois anjo que me tenta e não me guarda. Temos aqui a seguinte figura de linguagem típica do barroco. Letra A, antítese. B, pleonasmo. C, elipse. Ou D, hipérbole. E aí? Sois anjo que me tenta e não me guarda. Tenta e não me guarda. Teria isso aí, Marília, antítese. Porque, ó, sois anjo que me tenta e não me guarda. Tá vendo essa ideia contrária? Tá bom? Aí, gente, para finalizar, olha só. Eu vou pedir que vocês façam, depois eu vou colocar o gabarito no grupo, mas eu quero que vocês façam. E aí, na sexta-feira, eu coloco o gabarito, vocês corrigem, e aí na segunda a gente vai ver o que vocês erraram e a gente retira as dúvidas, tá? Então, é só mais a 15, a 16 e a 17, tá bom? Então, 15, 16 e 17. Só para finalizar. Então, galerinha, um beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijos, beijos e boa noite.